Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E eu, Paulo Porto, apresento para vocês aqui diversos temas relacionados à hotelaria invisível, esse movimento que eu idealizei e que eu gostaria de compartilhar com vocês através dos podcasts e também dos cursos online, né? Você acessa lá hotelariainvisível.com.br e tem acesso aos meus cursos e também, se quiser me ajudar, vai lá no YouTube, Hotelaria Invisível, se inscreve e também acompanhe os meus vídeos. E hoje nós vamos falar sobre a liderança invisível, quando a autoridade não precisa fazer barulho, não precisa aparecer como um pavão, não é verdade? Durante muito tempo, a gente aprendeu que associar a liderança à presença constante era uma condição sine qua non, tinha que estar todo o tempo lá no hotel, das 7 da manhã à meia-noite, presente, conversando com todo mundo. Enfim, o líder como aquele que está sempre à frente, sempre falando, sempre corrigindo, sempre decidindo, né? É um modelo construído sobre a ideia de que a autoridade se exerce pela visibilidade e pela força de intervenção. Ou seja, se eu estou presente, né, as pessoas têm que me respeitar, todo mundo vai respeitar. Mas aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque na hotelaria esse modelo se consolidou ainda mais. E a gente sabe que a operação é super intensa, o ritmo é acelerado, os problemas surgem o tempo inteiro. Logo, parece natural que o líder precise estar em todos os lugares, acompanhando tudo, interferindo em tudo. O gestor vira o centro da engrenagem e muitas vezes se orgulha disso. O problema é que esse modelo cobra um preço alto e ele não aparece de imediato. Bem no início, gente, o líder sente que está no controle. As coisas funcionam porque ele está ali. As decisões passam por ele, as pessoas perguntam antes de agir. Existe uma sensação de importância, quase de indispensabilidade, não é verdade? Mas com o tempo, alguma coisa começa a se desgastar. A equipe para de pensar. O time espera ordens. A autonomia diminui. A responsabilidade real desaparece. E o líder, que antes era o motor, vira o gargalo. E aí eu entro com vocês em um ponto delicado, porque poucos líderes admitem isso. Admitir que a equipe depende demais de você é, no fundo, admitir que você construiu uma liderança frágil, não é verdade? Não frágil no sentido de falta de força, mas frágil porque não se sustenta sem a presença constante desse líder. E é aqui que entra a reflexão que eu proponho nesse episódio. Os líderes mais fortes que eu já conheci, e conheci muitos, em contextos culturais completamente diferentes, tinham algo em comum. Eles não precisavam se impor o tempo todo. A autoridade deles não vinha do volume da voz, da frequência das cobranças ou do medo que provocavam. Vinha da clareza dos pedidos, clareza do propósito, a clareza da expectativa e a clareza de padrão. Esses líderes não estavam ausentes, muito pelo contrário. Esses líderes estavam profundamente presentes onde realmente importava, na construção do ambiente, na construção da cultura e do senso de responsabilidade. Foi observando isso, de fato, ao longo dos anos de operação e da liderança prática, que eu comecei a formular esse conceito de liderança invisível. Não invisível porque desaparece, mas justamente porque não ocupa espaço desnecessário, que não ocupa espaço que já não tem mais em nossa sociedade, que não ocupa aquele espaço que conflita com a geração Z, que é, via de regra hoje, a mão de obra necessária para desenvolver o meio de hospedagem e qualquer outro segmento. A liderança invisível ela começa muito antes do conflito. Ela começa na forma como o líder comunica expectativas. Não expectativas genéricas, mas expectativas reais, aplicáveis e compreensíveis. Quando a equipe sabe exatamente o que se espera dela, o líder não precisa repetir ordens diariamente. Ele continua na forma como o líder reage ao erro. Um líder que reage sempre com tensão, ironia ou punição ensina a equipe a se esconder. Um líder que reage com análise, contexto e aprendizado ensina a equipe a assumir
E ela se consolida na coerência, gente. Nada destrói mais rápido uma liderança do que a incoerência entre discurso e prática. A equipe observa tudo. O que o líder tolera vira padrão. O que ele ignora vira permissão. Deixa eu voltar um pouquinho naquilo que eu falei antes, sobre que o líder que reage sempre com tensão, ironia ou punição, ensina a equipe a se esconder. E o líder que reage com análise, contexto e aprendizado, ensina a equipe a assumir. Vocês provavelmente devem estar fazendo exercício aí na sua cabeça e vendo com quem você trabalhou, um exercício de linguagem, para saber se as pessoas se escondiam ou se eles assumiam. Não é verdade? Liderar de forma invisível é entender que a sua função não é resolver todos os problemas, mas criar um sistema onde os problemas sejam resolvidos com maturidade. É trocar o controle pelo contexto, a ordem pela direção e a presença constante pela confiança construída. Eu vou contar um caso interessante para vocês aqui. Uma vez num hotel que eu estava fazendo a gestão, eu era diretor-geral desse hotel, eu tinha 3 gerentes abaixo de mim. A escala dos gerentes era 5x2. Só que um deles era 4x3. Me explico. Eram 3 hotéis diferentes, 3 gerentes. Então, cada gerente tinha sua equipe normal de hotel, era um complexo hoteleiro. E aí me perguntaram, Paulo, mas assim, você tem 3 gerentes, tem 2 com escala 5x2 e um com escala 4x3. Por que um tem escala 4x3? E eu falei para a pessoa, olha, eu trabalho conforme a entrega. Essa pessoa que era gerente de um hotel e trabalhava 4 e folgava 3, ela fazia uma gestão de uma maneira em que não precisava estar lá todos os dias da semana, somente os dias mais importantes. Obviamente que essa pessoa estava de stand-by, né, caso tivesse alguma ocorrência, algum problema mais sério. O que não acontecia porque justamente essa pessoa treinou bem a sua equipe. Então, não importa a quantidade de dias, a quantidade de horas, a quantidade de meses do ano que a pessoa entrega, desde que o serviço seja entregue. E desde que o padrão não caia e o que os demais aprendam também com isso. E quando isso acontece, algo muito poderoso surge. A equipe passa a se autorregular. As pessoas tomam decisões alinhadas mesmo quando o líder ou gerente não está presente. O padrão se mantém sem vigilância. E a operação, por sua vez, ela ganha fluidez. E esse é o ponto em que o líder deixa de ser operacionalmente indispensável e se torna estrategicamente essencial. Mas isso não acontece por acaso não, gente. Não é um traço de personalidade, nem um dom natural. É método, é consistência, é treino. Quando a gente quer alguma coisa e a gente quer ser bom naquilo, a gente procura o método como fazer. A gente tem que ter consistência, né, repetida. E a gente tem que treinar e praticar. E isso exige do líder um deslocamento interno importante. Ele vai ter que sair do papel de protagonista e aceitar o papel de condutor. Abrir mão do aplauso imediato para construir respeito duradouro. Muitas vezes, para vários, isso é um problema. Principalmente problema de ego, né? As pessoas estão acostumadas a estar sempre presentes, a serem reconhecidas e daqui a pouco vai ter que delegar e os demais é que vão ser os conhecidos e essa pessoa vai ficar nos bastidores. Então essa questão de trocar o controle, que antes era visível, por influência real, nem sempre é muito fácil, nem sempre é evidente. E daí surgem vários conflitos, né? De acordo com a personalidade de cada gerente. E na hotelaria, onde as equipes elas são diversas, os ritmos são super intensos e as emoções estão sempre à flor da pele, com uma entrega quase que visceral. Essa forma de liderar não é apenas elegante, gente, ela é necessária.
não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por uma simples razão. O líder exausto ele cria operação instável. Quando ele está cansado, nada funciona. Quando ele está bem, tudo funciona. E o que acontece com isso? Operações instáveis não sustentam experiências memoráveis. Sabe aquela velha frase que às vezes a pessoa fala para você: poxa, ano passado eu vim nesse hotel, estava muito melhor. Claro que tem muitas vezes um hóspede fala isso porque ele quer alguma coisa. Tudo bem, até concordo. Mas isso mostra um pouco da instabilidade do que foi de um ano para o outro. E isso é muito importante ter em mente, porque não se pode perder. Não se pode perder. E aí eu quero deixar um gancho para vocês e quero falar sobre uma coisa interessante. Exatamente esse tipo de liderança que eu desenvolvo nas minhas formações da Hotelaria Invisível. Eu não quero criar líderes distantes, gente. Eu quero criar líderes que constroem uma base. Líderes que não precisam levantar a voz porque já construíram uma direção. Que não precisam estar em todos os lugares porque ensinaram o time a caminhar. Ensinaram o time a caminhar. Olha que forte isso. Se esse episódio fez você repensar a forma como você exerce a sua liderança hoje ou seus liderados, eu já cumpri meu papel. No próximo episódio, vamos fechar esse ciclo falando sobre algo fundamental para sustentar tudo isso na prática. Esse foi para vocês o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E eu sou o Paulo Porto e agradeço vocês pela companhia no dia de hoje. Até a próxima!